Bom dia. Eu sou muito grato pelo privilégio de estar com vocês e falar sobre este assunto, porque de fato este assunto é muito importante. Sobre o livro que estamos lendo, uma vez que o livro foi identificado, eu comprei o livro tanto em inglês quanto em português, eu li os dois, porque eu tenho servido como pastor, eu tenho servido como missionário, abrindo novas igrejas, e agora o foco do meu ministério é de mestre. Eu ensino cursos sobre a abertura de igrejas. Então, este livro foi bem interessante para mim. Quando eu fui por internet, eu encontrei críticas sobre o livro. Críticas como: este livro não apresenta nenhuma coisa nova. Se você olhar para 10, 15 livros sobre crescimento da igreja, você vai encontrar as mesmas informações. Exatamente. Para você ser beneficiado por este único livro, você tem que ler mais 10 livros. Porque eles estavam recebendo, acolhendo, juntando informações de vários lugares, de várias fontes, de suas próprias experiências. E na minha experiência, na minha opinião como missionário, gente, este livro é muito bom. Este livro é muito bom. Eu espero que você possa ler este livro não pensando na igreja, mas pensando em si mesmo. Eu sou o ramo dessa igreja. A expectativa de Deus para a minha vida é que eu vou dar fruto nessa igreja. Que essa igreja pode ser abençoada por minha vida. Uma outra coisa que nós devemos levar em consideração: pense em treliças. Eu acho que uma treliça feita no Japão seria feita de bambu. Uma treliça feita nos Estados Unidos vai ser feita ou de cedro ou de pino. Uma treliça aqui no Brasil, nem tenho ideia. Mas, mesmo que a composição é diferente, mesmo até o formato é diferente. Eu conheço treliças como assim, né? Outros são quadrados. O importante não é o formato, é a função. Então, o formato da treliça pode ter uma mudança. Uma igreja de 1000 membros vai ter uma treliça na sua igreja diferente do que uma igreja nova de 30. Mas o importante é que a treliça está dando apoio para o ministério dos ramos da igreja. E vocês são os ramos. Agora também, o paradigma da treliça e a videira está nas Escrituras. Acho muito feliz o uso destes símbolos pelos autores de nosso livro para apresentar suas ideias. Primeiro, porque a figura da videira como símbolo do povo de Deus é bíblico. Vamos para Ezequiel capítulo 19. Deus usou a figura da videira como símbolo de Israel. Sua mãe era como uma vide de sua vinha plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem expressa. Chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos. Mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar. Seus frutos foram arrancados, seus galhos fortes secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantado no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Ezequiel estava escrevendo isso sobre Israel, o povo de Israel e os líderes de Israel.
E como Israel foi abençoado por Deus, como Israel estava beneficiando as demais pessoas, mas por não permanecer, por não manter fidelidade com Deus, seus ramos foram quebrados, seus líderes foram retirados e foram queimados. E gente, estes líderes não foram queimados no inferno, foram levados para a Babilônia, sofreram o exílio. Mas nós podemos ver em Ezequiel que Deus usou o símbolo da videira ao respeito do seu povo Israel. E o Senhor Jesus Cristo aproveitou dessa figura da videira como símbolo do ministério dos apóstolos em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, podados, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Pastor, é o inferno? Não é o inferno não. Nossos irmãos arminianos estão pensando que este ramo perdeu sua salvação. O nosso irmão calvinista vai dizer que essa pessoa nunca foi salva, e os dois estão errados. Está falando sobre pessoa como ramo, uma pessoa que está dando fruto para Deus. Lembre-se de Moisés. Deus falou a Moisés: Moisés, fale ao rocha e a água vai sair. Mas por sua ira, se lembra o que Moisés fez? Bateu na rocha. E vocês se lembram o que aconteceu depois? Moisés, você não vai entrar na terra. Você vai morrer aqui no deserto. Você foi desqualificado de levar meu povo para Israel. Gente, Moisés não perdeu sua salvação. Ele perdeu sua função como ramo entre o povo de Israel. E Jesus Cristo estava falando aos seus apóstolos: o fato que você é apóstolo é coisa boa. Eu chamei vocês. Mas você foi chamado para dar fruto. E se você não está sendo frutífero, se você não está procurando como me servir, você vai ser cortado, não perdendo sua salvação, mas perdendo seu ministério como apóstolo. Paulo estava com a mesma preocupação. Nós podemos ver estes dois lados. Por um lado, nós temos a promessa de bênção. Eu gosto muito de plantas. Eu tenho uma fazenda nos Estados Unidos que está cheia de árvores. Carvalho, cerejeira, nogueira. E quando eu estou indo para a fazenda para cuidar das árvores, eu estou podando as árvores. Se eu encontrar um ramo que não tem função, que não serve, eu estou cortando para que a árvore possa crescer ainda mais. E nós somos a videira. Por um lado, nós temos a bênção. Quando estamos procurando o rosto do Senhor,
quando estamos permanecendo nele, quando estamos andando em comunhão com Jesus Cristo, quando estamos oferecendo nossas vidas como sacrifícios vivos, a promessa do Senhor Jesus Cristo é que Ele vai usar você para abençoar os outros e para ser abençoado. Eu tenho uma pergunta para você. Quem está sendo abençoado por sua vida hoje? Como é que você está produzindo fruto para o Senhor Jesus Cristo na sua vida hoje? E nós temos a promessa de bênção. Ele vai podar nossas vidas. Deus tem podado minha vida. Tem coisa que eu gosto de fazer. Gente, eu gosto muito de tocar o banjo. Mas faz meses e meses que eu não toquei no banjo. Porque de fato Deus tem outras coisas para fazer com minha vida. É como Ele tem falado, Mark, eu também gosto de banjo, mas na sua vida, corte. E Deus não faz isso porque Ele está me castigando. Ele está me abençoando. Ele está focando minha vida. Vocês são os ramos da videira. E Deus está querendo abençoar nossas vidas. Mas por outro lado, nós podemos ver a advertência. Nós estamos no corpo de Cristo para dar fruto. E nós podemos chegar ao ponto em nossas vidas que nós somos tão contentes somente sugando a seiva, sem produzir nada, que Deus pode dizer para nós: fique aqui na sua bancada, fique aqui na igreja, até o dia que eu vou levar para o céu. Mas você não tem utilidade para mim. Você não está me servindo. Eu, Mark Ellis, se eu não permanecer no meu relacionamento com Jesus Cristo, se eu não estou sugando a seiva do Espírito Santo e procurando oportunidades para Deus me usar na vida dos outros, eu estou correndo o risco de quê? Mark, seu ministério está secado. Você é meu. E um dia eu vou levar você para o céu. Mas por enquanto, fique aqui. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo estava com a mesma preocupação. Olhando para 1 Coríntios, capítulo 9, nós podemos ver como Paulo estava preocupado ao respeito do seu ministério. Começando com o versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O próprio apóstolo Paulo estava com medo de ser desqualificado do ministério.
de ser cortado como um ramo, de não ser usado mais pelo Senhor Jesus Cristo, pelo crescimento da sua igreja. O pastor Mark, você está me dando um temor, você está me dando susto. Amém. Amém. A pergunta relacionada com a videira: quais são os frutos que Deus está dando através de você? Como é que o Senhor Jesus Cristo está sendo servido através de nossas vidas? Agora, uma palavra de encorajamento. O Senhor Jesus Cristo falou que um copo de água fria, dado em nome do Senhor Jesus Cristo, não vai perder seu galardão. Possivelmente seu ministério não é ficar no púlpito falando, não é cantando o solo na música da igreja. Você não é um missionário indo para a África. Mas se o fruto que Jesus Cristo está querendo dar através de sua vida é meramente dar copos de água fria ao servo do Senhor, seu galardão não vai perder-se. Gente, Jesus está esperando a gente dizer: eis-me aqui. E se essa mensagem hoje pudesse ter qualquer impacto na sua vida, eu quero que o impacto da sua vida seja isso: que você volte para casa e que você olhe para o Senhor, falando a Ele: Senhor, eis-me aqui um ramo na videira. Como é que o Senhor está querendo me usar hoje ou amanhã para abençoar os outros? E gente, existe uma pessoa só que pode dizer para você como Ele quer, como Jesus quer usar você na videira da igreja. Essa pessoa é quem? O Senhor Jesus Cristo. Senhor, eis-me aqui. Como é que o Senhor está querendo me usar para abençoar as outras pessoas? A parte criativa dos autores do nosso livro era chamar a atenção a outro componente no cuidado da videira: a treliça. Nosso Deus é um Deus de estrutura. Nos livros de Levítico e Deuteronômio encontramos a estrutura, a treliça, que Deus instituiu para cuidar da videira em Israel. Encontramos apoio metafísico em 613 mandamentos da lei, o apoio físico dos sacerdotes, das ofertas, das festas, treliças para dar apoio e direção para o povo de Israel. E no Novo Testamento também nós encontramos treliça. Nós encontramos a estrutura que Deus tem para a igreja, para que nós usamos, para que nós possamos dar fruto para servir o Senhor Jesus Cristo. Em João 14 e 15 encontramos as treliças metafísicas nos 2 mandamentos de Cristo: que andemos pela fé e que amemos uns aos outros como Jesus nos ama. Também encontramos a treliça composta dos apóstolos em João capítulo 17, versículo 20. E através do ministério dos apóstolos, nós, ouvindo a mensagem apostólica, nós agora somos ramos no Senhor Jesus Cristo. Então hoje de manhã eu queria olhar para os 2 lados. Por um lado, encontramos as pessoas que Jesus Cristo tem colocado nesta igreja para guiar e promover seu crescimento, a treliça. E por outro, encontramos o resto do corpo de Cristo, os salvos.
E tanto os ministérios quanto os dons espirituais que nós temos recebido pelo crescimento da videira. Então, primeiro, vamos para Efésios, capítulo 4. Em Efésios, nós encontramos, começando o capítulo 3, primeiro nós encontramos as bênçãos de Deus em nossas vidas, as promessas de Deus para nossas vidas. E nós encontramos isso numa oração que Paulo fez em Efésios capítulo 3, começando o versículo 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu poder, no seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados no amor, vocês podem, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Vocês perceberam que aqui nós temos a Trindade? Primeiro, o poder do Espírito Santo. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Gente, a seiva na igreja é o Espírito Santo. Quem está fluindo em nossas vidas, quem está nos dando o poder para servir o Senhor, é o Espírito Santo. E a primeira parte da oração de Paulo é que você pode experimentar o poder do Espírito Santo em sua vida. Mas Mark, o que é que eu preciso fazer para o Espírito Santo fluir dentro de mim? É pela fé. Gente, eu confesso que eu estava sentado lá ao lado da minha esposa, sentindo um pouco nervoso. Estou sentindo um pouco de tontura. Eu escrevi uma boa parte dessa mensagem ontem. Essa mensagem ainda não está bem cimentada na minha cabeça. Então eu estava lá sentado e sentindo um pouco de ansiedade. Senhor, ajude-me hoje. Enche-me com teu Espírito. Me dá o poder que eu preciso para ministrar ao teu povo. Mas você percebeu o fruto que está depois, quando ele fala sobre Jesus Cristo? Que o amor de Jesus Cristo esteja fluindo dentro de nós. Gente, a maior marca do Espírito Santo em nossas vidas não é que você fale em línguas. A maior marca do Espírito Santo em nossas vidas é o amor de Jesus Cristo. Que eu não estou aqui ministrando hoje por motivos egoístas, mas eu estou aqui orando, Pai, que o Espírito Santo possa fluir dentro de mim, para que o seu povo possa ser edificado, encorajado, que eles são ramos. A seiva do Espírito Santo está neles. E cada pessoa aqui pode ser usado por Deus para abençoar os outros, porque fazem parte da videira. O poder do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a plenitude do Pai. Está vendo a trindade que nós temos aqui, pastor? O que Paulo está dizendo, meu querido, é que toda a trindade de Deus, o Espírito, o Filho e o Pai, está presente com você, para que você pudesse servir o Senhor e viver a vida cristã. Gente, a vida cristã não é coisa que você faz para Deus.
A vida cristã é coisa que Deus faz através de você. O Espírito, o Filho, o Pai, toda a Trindade está com você, para que você pudesse servi-lo. O que é necessário para liberar o poder de Deus em nossas vidas? Senhor, eis-me aqui. É possível que você não tenha ideia como Deus está querendo usar você. É possível que você não tenha ideia, mas seu Pai que está no céu tem planos. E se você aproximar seu Pai dizendo para Ele: Pai, estou aqui. Eu faço parte da videira. Eu sou seu ramo. Como é que o Senhor está querendo me usar para abençoar as outras pessoas? Gente, está garantido que este é o tipo de oração que Deus vai ouvir. Também em capítulo 4, versículos 1 a 6, nós temos o propósito maior de Deus para a igreja. Começando o versículo 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Gente, na igreja tem gente chata que nós precisamos suportar. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vocês estão vendo tudo que nós temos em comum? Brincando um pouco, talvez você seja presbiteriano e você chegou nessa igreja hoje de errado. Você pensou que era uma igreja presbiteriana e você está aqui ouvindo o pastor Batista pregando na igreja. Somos um no Senhor, um só Pai, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo. E o maior fruto do Espírito Santo em nossas vidas, de fato, o maior ministério que você pode ter nessa igreja é promover a unidade e a comunhão na igreja. Gente, eu sou batista. Eu me lembro na igreja batista da minha infância, as crianças foram proibidas de participar no culto administrativo na igreja para não ouvir diáconos soltando palavrões quando eles estavam brigando sobre alguma coisa. Deus nos livre. Se o maior ministério que você tem nessa igreja é promover a união de amor nessa igreja, que ministério maravilhoso você tem. Mas depois o apóstolo Paulo começou a tratar a treliça. Começando em Efésios capítulo 4, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Essas duas palavras são muito importantes: graças e dons, e não são iguais. Graças e dons. Mas quando olhamos para a treliça da igreja, agora indo para Efésios 4, versículo 11,
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Gente, aqui nós temos 5 ministérios específicos. Nós temos apóstolos, nós temos profetas, nós temos evangelistas. Somente um minutinho. Nós temos pastores e nós temos mestres. Olhando para essa lista de 5, nós podemos ver que olhando para estes 5 ministérios, nós temos 2 tipos de ministérios. Primeiro, nós temos ministérios revelatórios. Os apóstolos, gente, receberam suas informações diretamente por Deus. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Nós podemos ver em Atos capítulo 13 que na igreja de Antioquia houve profetas e mestres. Não fala pastores e mestres. Profetas e mestres. Por quê? Porque naquela altura não houve o Novo Testamento. E Deus estava suprindo a falta de revelação através dos apóstolos e mestres. Mas uma vez que o Novo Testamento chegou, uma vez que a revelação completa chegou, a função dos apóstolos e profetas sumiu. Não tem mais apóstolos hoje. Não tem mais profetas hoje. Em vez disso, nós temos evangelistas. Evangelista é missionário. Evangelista é quem tomou o lugar do apóstolo. O apóstolo viajou abrindo novas igrejas. Os evangelistas vieram ao Brasil, os Bagbys, o Solomon Ginsberg, viajando e abrindo as igrejas. Hoje não temos mais apóstolos, mas nós temos evangelistas, nós temos missionários, nós temos as pessoas que estão abrindo novas igrejas. Gente, o Brasil precisa de evangelistas. O Brasil precisa de pessoas que estão dispostas para sair dessa igreja e ir para onde Deus levar você, para abrir novas igrejas aqui no Brasil. Mas quem tomou o lugar dos profetas? Se os apóstolos estavam fora da igreja, abrindo novas igrejas, os profetas estavam dentro da igreja, pregando a palavra de Deus dentro da igreja. Quem tomou o lugar dos profetas são os pastores sobre toda a igreja. E hoje meu ministério é mestre dentro da igreja, debaixo da autoridade do pastor. Seu pastor me convidou a ir para hoje para pregar, não para bagunçar a igreja dele, mas colaborar com ele, alicerçando a palavra, a igreja, dentro da palavra de Deus. Evangelistas fora da igreja, abrindo novas igrejas. Dentro da igreja, os pastores e os mestres. E qual é a nossa função? Versículos 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Gente, os santos não são José, Paulo e Maria, ok? Os santos são vocês. Santo que significa quem pertencem a Deus. Vocês são os santos. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você pode olhar para mim e dizer: Mark, eu não sei como fazer o ministério. Eu não tenho a mínima ideia, nem sei por onde começar. Este não é seu problema. Este problema é de quem?
É nossa responsabilidade como pastores e mestres de equipar você para fazer a obra do ministério. Então não seja preocupada, não seja nervoso, nervosa. Eu não sei como fazer um ministério. Procure seu pastor. Procure um dos pastores na igreja. Procure um dos mestres na igreja. E dizer, puxa gente, quando o Mark falou, eu reconheci. Eu não estou sendo um ramo frutífero. Eu não estou dando fruto na igreja. Eu estou aqui sugando a seiva. Mas eu quero que Deus me use na igreja. Pastor, como é que Deus pode me usar? Professor, como é que Deus pode me usar para construir o corpo de Cristo? O que é mais necessário em nossas vidas como ramos é disponibilidade. É dizer para o Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Agora, olhando para Romanos capítulo 12, nós podemos olhar para os ramos da videira. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, é o resumo de Romanos capítulos versículos 5 a 8. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso é Romanos capítulo 6. Quando nós oferecemos os membros de nossos corpos a Deus como instrumento de justiça, o que é que Deus vai fazer? Essa coisa, esqueça. Quando nós nos oferecemos, quando oferecemos os membros de nossos corpos a Deus, como instrumento de Deus, Deus nos enche com seu Espírito Santo. Gente, os meus pecados hoje, que eu tenho 65 anos, os pecados da juventude não estão me atingindo mais. Aquele fogo que no passado queimou a casa, agora esquenta a casa. Graças a Deus, né? Mas eu não estou lutando com as paixões que eu tive quando eu tinha 25 anos. Hoje minha luta é diferente. Você sabe onde eu peco mais? No trânsito. Gente, você sabe aquela coisinha ao lado da coluna que você muda para baixo, para cima? Você sabe o que significa aquela coisa? Aqui no Brasil não significa nada. O cara muda de canal, muda de faixa e nem me deu uma orientação. E gente, minha santificação está sendo testada. Está naquele momento que eu preciso fazer o quê? Senhor, essa língua pertence ao Senhor. As minhas emoções pertencem ao Senhor. Enche-me com teu Espírito. Precisamos disso em casa. Precisamos disso em nossos trabalhos. Nós precisamos oferecer os membros de nossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Isso é Romanos capítulo 6. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se versículo 1 está falando sobre a consagração de nossos corpos, versículo 2 está falando sobre a consagração de nossas mentes. Isso é Romanos capítulo 8. Os que têm suas mentes voltadas para as coisas do Espírito vão fazer as coisas do Espírito. Fale comigo o tipo de programa que você está assistindo na televisão,
o tipo de filme que você gosta de assistir, o tipo de conversas que você tem com seus colegas, e eu vou lhe dizer o tipo de pessoa que você é. Eu preciso ter muito cuidado com os vídeos que eu estou assistindo. Porque, gente, eu conheço meus pecados. E se eu estou assistindo um vídeo que está mexendo com aquele ponto fraco na minha vida, se eu estou voltando minha cabeça para aquelas coisas, você sabe o que vai sair na minha vida? Fale comigo o tipo de filme que você está assistindo, programa de televisão que você está assistindo, o tipo de livro que você tem, o tipo de conversa que você tem. Eu vou lhe dizer o tipo de pessoa que você é. Mas Romanos 8... as pessoas que têm suas mentes voltadas para as coisas do Espírito vão fazer o quê? As coisas do Espírito. Jesus, nós não vemos para a igreja para impressionar o pastor, para ganhar mais um pontinho no livrinho de Deus. Gente, ir para a igreja não é a vida cristã. O propósito do culto é controlar o que está em nossas cabeças. É programar nossas mentes para pensar nas coisas de Deus. É para saber como é que Deus está querendo transformar minha vida hoje. Agora Romanos 12, versículo 3. Nós vamos voltar para a treliça. Por isso, pela graça... O que é graça? Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que é essa graça? Primeiro, qual foi a graça de Paulo? Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo, Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Romanos 15, versículo 15. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Cristo Jesus, para os gentios, como o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio de mim para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim. Em Romanos 12, versículo 3, o apóstolo Paulo usou a palavra graça no sentido do seu ministério, dado por Deus. Paulo usou a palavra graça porque viu seu apostolado como um presente imerecido e estendido ao Paulo por Deus. A graça de Paulo era de ser apóstolo aos gentios. E a medida de fé? Algumas pessoas acham que a medida de fé significa o tamanho da minha fé. Mas não, isso não. A medida de fé. Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
Em Romanos, capítulo 12, versículo 3, a medida de fé não é o tamanho da fé de cada pessoa, mas o tamanho do ministério que Deus confiou nas mãos de cada cristão. A medida de fé é a medida da confiança que Deus tem em você. Deus é tão misericordioso que Ele nunca vai lhe dar uma responsabilidade maior do que Ele sabe que você é capaz de fazer. Se lembra de Mateus 25? Um homem viajou e Ele deu 5 moedas para um, 2 moedas para o outro, 1 moeda para o outro. Cada um conforme a sua habilidade. Quando Deus está pensando em você, Ele sabe de suas limitações. Ele sabe de suas habilidades. E se você dizer ao Pai: Senhor, eis-me aqui. Como é que Tu estás querendo me usar como ramo? Seu Pai que está no céu vai dizer para você: eu tenho um ministério perfeito, que cabe exatamente ao seu pé. É assim que eu quero usar você. Todos os cristãos têm sua função dentro do corpo. Todos são ramos. Romanos 12, versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem mesmo, todos, a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro faz parte de todos os outros. Agora versículo 6. E gente, nós vamos estacionar um pouco aqui em versículo 6, versículos 6, 7 e 8. Porque o que você está vendo na tela é a NVI. E gente, vocês estão vendo as linhas e as cores. É como a NVI não traduziu a palavra de Deus, interpretou a palavra e bagunçou o trecho. Temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de, essas palavras, alguém tem o dom de, não aparece em grego. Em grego é se for profecia, só isso. Use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é, a palavra se o seu dom não aparece nas escrituras. É se é servir, sirva. Se é ensinar, está errado. Ensinar um verbo. O que nós temos aqui é um particípio pessoal. Aquele que ensina. Ele mudou de coisas, profecia e diaconia, para pessoas. Aquele que ensina no ensino. Aquele que exorta na exortação. Aquele que dá. Aquele que administra. Aquele que mostra misericórdia. Este trecho começa com 2 coisas: profecia, e a palavra, gente, para servir em grego é diaconia. Vocês têm essa palavra em português? Na Igreja Batista? Ele está dizendo que na igreja tem 2 tipos de ministérios principais: ministério de palavra, cuidando de almas, e ministério de diaconia, cuidando de corpos. Agora lendo Romanos 12, versículo 6. Mas tendo dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada, se a profecia de acordo com a fé, se a diaconia na diaconia, se aquele que ensina no ensino, se aquele que exorta na exortação, aquele que compartilha com simplicidade, aquele que administra com zelo, aquele que dá esmolas com alegria. Se nós organizamos isso conforme as suas diferenças, gente, perdoe-me, mas você pode ver
4 começa com se. Os primeiros 2 e os segundos 2. Os primeiros 2 são substantivos, profecia e diaconia. Os próximos 2 são particípios, aquele que ensina, aquele que exorta. Mas está vendo como ele repete? Aquele que ensina no ensino, aquele que exorta na exortação. E nos últimos 3, ele não faz isso. Aquele que contribui, faltou se, com simplicidade. Aquele que administra com zelo, aquele que dá esmolas com alegria. O que é que nós temos aqui? Gente, tem 2 tipos de ministérios na igreja. Ministério de palavra e ministérios de cuidar das necessidades físicas de pessoas. Para cumprir o ministério de palavra, Deus tem 2 dons espirituais. O dom de ensino e o dom de ensinar. Para cuidar das necessidades físicas na igreja, tem 3 tipos de dons espirituais. O dom de administração. Desculpe, eu errei. O dom de dar dinheiro. O dom de administrar o dinheiro. E o dom de misericórdia. Agora essa palavra de misericórdia é importante. É a palavra eliosune. E vocês sabem que vocês têm a palavra eliosune em português? A palavra esmolas em português veio dessa palavra em grego. Então nós temos pessoas que na igreja, seu ministério não é pregar. Seu ministério não é evangelizar. O que eles melhor fazem é dar dinheiro. E geralmente essa pessoa não quer que ninguém saiba que tem esse ministério, porque vai ter pessoas batendo na sua porta 24 horas por dia. Essa pessoa que chega ao pastor e fala: pastor, ouvi que alguém tem necessidade na igreja. É verdade? Ah, é verdade. Pastor, aqui é um cheque para ajudar ele. Mas não fale com ninguém de onde veio este cheque, tudo bem? Aqui nessa igreja nós temos pessoas que têm o dom de administração. Você é péssimo de pregar. Você não poderia ensinar a escola dominical se fosse pago. Mas uma coisa que você é bom de fazer é a administração. Gente, vocês sabem onde a igreja batista mais sofre? Administração. E se você tiver habilidades com administração, essa igreja precisa de você. E por que ele fala sobre se é mostrar misericórdia? Porque, gente, quando nós estamos levando dinheiro, roupa, comida para os pobres, nós precisamos ir para casa daquela pessoa com atitude humilde de misericórdia. Não mande administrador, por favor. O administrador vai chegar na casa do pobre e dizer: você sabe alguma coisa? Se fizer assim, sua vida vai melhorar. Oh, graças a Deus, ele foi embora. O dom de misericórdia é quando nós levamos as necessidades físicas para as pessoas. E quando você sai daquela casa, a pessoa vai sentir amada pela igreja. A igreja cuidou de mim. Eu estou aqui com isso porque amamos você. Sabemos que estamos passando necessidades e estamos aqui junto com você. Já tem 2 tipos de ministérios na igreja. Ministério de palavra. Tem 2 dons espirituais associados com o ministério da palavra. Meu dom espiritual é o dom de ensino. Você sabe por que eu estou perturbando você com toda essa estrutura, as palavras em grego, o que significa, de onde veio? Porque é do jeito que Deus me fez, ok? Eu sou desse jeito. Meu dom é ensinar a palavra. Agora o dom espiritual da minha princesa aqui é o dom de exortação. E, gente, ela tem um ministério maravilhoso de aconselhamento. Ela ensina, é claro que ensina. Mas o ministério dela é o ministério de exortação. Eu tenho ouvido ela. Perdão, Diana, eu estou confessando os seus pecados aqui. Venha uma mulher para a nossa casa.
Estou ouvindo Diane falar com sua voz vovozinha, suave, metendo faca nela com toda palavra. Menina, seu marido não aguenta você porque você é chata. E ela vai usando a palavra de Deus para exortar aquela mulher como ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. As pessoas na igreja que geralmente têm ministério de aconselhamento, gente, ministério de aconselhamento me mata. Depois de 1 hora de aconselhamento, eu estou prestes para ir para Havaí e fazer. Porque meu dom espiritual não é exortação, é o ensino. Gente, depois de ensinar a palavra, depois de ensinar no seminário, eu vou para casa, eu não consigo dormir. Estou tão animado. Dentro da igreja, nós precisamos dos 5. Que tipo de ramo você é? Como é que Deus está querendo usar você para crescer a igreja? Meu querido, minha querida, você sabe que no momento que você creu no Evangelho, você recebeu o Espírito Santo. E conforme 1 Coríntios 12, você não tem escolha qual é seu dom espiritual. É o próprio Espírito Santo que dá para você o dom que ele acha que é mais importante para você. Ah, mas pastor, a Bíblia fala para procurar os melhores dons. Vou explicar isso outro dia, mas não está dizendo que os pentecostais, os carismáticos estão dizendo que isso significa. No momento que você creu no Evangelho, você recebeu o Espírito Santo. Ele deu para você um dom espiritual para você servir o Senhor. Para a videira, essa igreja, crescer espiritualmente, numericamente, essa igreja precisa de você. E Deus já lhe deu as habilidades e os dons espirituais para servi-lo. Se você não tiver nenhuma ideia como usar seu dom espiritual, Deus deu pastores e mestres para qual propósito? Equipar os santos pela obra do ministério. Treinar você como usar seu dom espiritual é nosso trabalho. É por isso que Deus nos colocou na igreja. Mas o que precisamos de vocês? Disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou vendo pessoas velhas aqui. Meu irmão, não pense, eu sou velho, eu sou velha, meu tempo já passou. Gente, as pessoas mais importantes na igreja são as pessoas velhas, porque vocês têm a sabedoria. Você já quebrou a cara em todas as maneiras que é possível quebrar a cara, e agora vocês sabem não quebrar a cara. E nós temos jovens que querem conversar com você. Não tem aposentadoria na igreja. Tem vocês que estão na minha idade. Vocês ainda têm suas forças físicas. Você já tem experiência. Você sabe andar com Jesus. Vocês jovens. Gente, o braço direito da igreja são jovens. Eu não tenho energia para fazer o que vocês jovens fazem, ok? Nós precisamos de vocês. Todos vocês fazem parte da videira. Todos vocês são ramos. Todos vocês têm o Espírito Santo. Todos vocês têm dons espirituais. E Deus tem planos para todos vocês. E não é para você adivinhar. Deus colocou os pastores e os mestres nessa igreja para equipar os santos.
para ajudar você a descobrir qual é o ministério que Deus tem para você, qual é o dom espiritual que Deus lhe deu. Ok? Eu iria orar, mas nós temos momento de perguntas, né? Bom, pessoal, pastor, convido o pastor para sentar. Vamos fazer um momento de perguntas aqui. Deixa eu pegar uma cadeirinha aqui também. Tá me chamando de velho. Você viu? Ok, isso é uma honra me sentar ao seu lado, inclusive. Okay. Eu acredito que foi uma excelente abertura. Pessoal, que bênção ouvir o pastor Marqueles. Com certeza Deus o usou muito, né? Pessoal, eu acredito que o pastor acabou assustando um pouco muita gente aqui no começo, quando ele disse que algumas videiras, eventualmente, ou alguns ramos foram arrancados. A primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: para essas pessoas que um dia tiveram esse primeiro amor, serviram com alegria e hoje por algum motivo estão secos, né? A maneira de enxertar de volta, pastor, dá para ser enxertada? Ok, excelente pergunta. Eu vou lhe dar um exemplo. Gente, a Missão Batista me trouxe ao Brasil para ensinar nos seminários. Depois de 6 meses no seminário em Belém, me retirou do seminário e me colocou em Boa Vista, Roraima, para abrir igrejas. Vocês estão querendo diagramar versículos? Eu sou o cara. Abrir novas igrejas. Eu não tive a mínima ideia o que fazer. Estava totalmente perdido. Mas Deus, na sua misericórdia, abençoou meu ministério. Em 9 meses, nós tivemos uma igreja de 130 pessoas. Era a terceira igreja maior igreja de Batista em Boa Vista, Roraima. Gente, isso foi puramente a misericórdia e a graça de Deus. Se Deus pode usar Marqueles para abrir igrejas, pode usar você para fazer qualquer coisa. Chamamos um homem para assumir aquela igreja. Ele veio e, gente, ele é o pastor de verdade. Ele cresceu aquela igreja de 120 pessoas para 940 pessoas. Era a maior igreja, não a igreja batista, maior igreja evangélica de Roraima. Até que ele caiu no adultério. E, gente, você não poderia ter jogado uma bomba naquela igreja e ter feito pior do que ele fez. Gente, ele é desqualificado como ramo. Biblicamente, ele não pode ser mais pastor. Mas Deus está usando ele. Está. Ele escreve artigos para fora de Boa Vista. Ele tem acesso para a classe A, que as pessoas não têm. Ele é professor na Universidade Federal de Roraima. De uma forma, Deus está usando ele. Mas, gente, em termos de ser pastor da igreja, está desqualificado. Pense em Moisés. Ele foi desqualificado de entrar na terra prometida. Mas ele continuou cuidando do povo de Israel no seu deserto. Então, eu não vou dizer que é como Deus vai cancelar uma pessoa. Mas o ministério que teve está desqualificado. Amém. Obrigado, pastor. Lembrando que se o pastor comentou esse exemplo aí de pessoas que cometeram atos graves, muita gente está afastada da igreja até por coisas simples, coisas até menores. E Deus pode lhe enxertar e lhe usar de novo, como disse o pastor. Eu queria saber, aqui no chat aparentemente não tenho nenhuma pergunta ainda, a não sei que eu não esteja vendo. Deixa à vontade para os irmãos aí, se tem alguma pergunta para o pastor. Levante a sua mão que o pastor Gilberto irá até você. Pastor Rubem. Marqueles, que alegria te ver e te ouvir, não é? E hoje você trouxe reforço. Olha lá, esposa, que coisa boa. Fala pra gente um pouquinho da melhor tradução hoje, na sua opinião. Tantas que hoje nós temos, a gente sabe que os tradutores, eles são influenciados pelo momento, né?
e acaba em algum momento havendo uma tradução que não é fiel. Na sua opinião, me dá aí, ou dá para a igreja aqui uma boa referência. A resposta simples seria a Nova Almeida atualizada. Gente, quando eu cheguei aqui no Brasil, ainda eram as versões do século passado, todos usando a segunda pessoa, singular e plural. E quando eu estava usando aquela Bíblia velha, era traduzir a Bíblia 2 vezes, né? Do português antigo para o português moderno. Então eu fiquei muito feliz quando o NVI saiu. E de fato, gente, a NVI de capa de papel, quando eu estava fazendo o evangelismo no Roraima, era R$1,95. Eu não comprei folhetos, eu comprei Novo Testamentos e dei para pessoas, todos NVI. Agora eu tenho minhas frustrações com o NVI. Eu tenho obrigado, por exemplo, Carlos Osvaldo fez parte do grupo que fez, e eu liguei para Carlos: por que você traduziu este versículo desse jeito, rapaz? É horrível! E ele deu uma desculpa, ok? Mas se você notar, a maior parte dos versículos que eu coloquei na tela hoje são NVI. Porque eu estou usando o NVI 29 anos. Infelizmente eu estou bem acostumado com o NVI. Mas na minha perspectiva, a Nova Almeida atualizada, hoje, na minha opinião, é a melhor versão da Bíblia que nós temos em português. Amém. Obrigado, pastor. Mais alguma pergunta? Lá no fundo, ali, ó. Do pastor Mark, como o pastor poderá identificar algum dom dos membros da igreja? Isso, pergunta veio da internet. Primeiro, de que você gosta de fazer? De que você gosta de fazer? Se você gosta de ajudar pessoas, isso já é uma boa indicação. Se você gosta de estudar a Bíblia, se você gosta de mergulhar na Bíblia, isso já é uma boa identificação. Melhor maneira para você identificar seu dom espiritual é envolver-se no ministério. Se você está colocado no ministério e você está morrendo, é horrível para você, você não é um fracasso. Está dizendo que este ministério não é o ministério certo para você. Mas outra coisa é conversar com pessoas que conhecem você. Tem estes ministérios na igreja, você me conhece. O que você acha? Qual é meu dom espiritual? Fale com sua mãe, certamente ela tem resposta. Mas procurando ajuda da igreja para identificar o seu dom espiritual. Amém, pastor. Obrigado. Alguém localmente tem mais alguma pergunta? Lá, pastor Gilberto. Bom dia, pastor. Bom dia. Mesmo que a gente se identifique num dom para poder trabalhar na igreja, isso não necessariamente significa que a gente não possa trabalhar em outras áreas também, né? E acabar ajudando, por exemplo, eu tenho um dom para o ensino, mas eu acabo ajudando em outras áreas pela necessidade. Ou se eu tenho esse dom, eu vou especificamente trabalhar ali e não me dispor a entrar em outras áreas. Com certeza. Gente, meu dom espiritual não é dar dinheiro. Mas não por isso que eu não vou dar ofertas. Eu estou ofertando na igreja como Deus coloca no meu coração, como eu sinto que Deus está me liderando. Então, o fato que meu dom espiritual é ensinar, não significa que eu sou liberado de ajudar outras pessoas financeiramente. Quando eu estou ensinando, a Diane me exorta para exortar mais. Mas meu dom espiritual não é exortar. Mas eu preciso encorajar pessoas para colocar isso na prática. Então, você está correto. O fato que alguma coisa não é meu dom espiritual não significa que eu sou liberado de fazer isso. Meu ministério não é o de evangelista. Gente, não fale isso com a missão, mas eu tenho medo de compartilhar o evangelho. Eu estou sentado e eu sinto o Espírito Santo dizendo: Mark, fale com ele sobre o evangelho. Eu fico apavorado, gente. E você é missionário? Não, eu sou professor de teologia servindo aqui no Brasil. Mas, gente, eu não tenho quantas pessoas eu tenho levado
para crer em Jesus Cristo. Mesmo que não é meu dom espiritual, todos nós temos responsabilidade para compartilhar, porque nós temos a esperança da salvação. Amém. Pode ter certeza que mesmo não sabendo, muitas pessoas têm sido abençoadas aí pela mensagem do pastor Mark. Mais alguma pergunta, irmãos? Lá, o Mateus. O Mateus é um dos nossos professores também, hein? Se prepara que já vem pergunta difícil. Oi, Mateus. Bom dia, pastor. O senhor falou um pouquinho a respeito dos profetas, né? Eu acho que é importante, falar um pouquinho mais a respeito disso, levando em consideração que os apóstolos, no sentido bíblico, nós não temos mais, e os profetas, né? Porque eles receberam informações vindas diretamente de Deus, ou do próprio Cristo, no caso do Novo Testamento, os apóstolos, e houve ali revelações novas. O próprio Paulo, quando vai escrever para os Colossenses, ele condena, ou ele diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, baseando-se em visões, ou culto dos anjos, enfatuado, então orgulhosos, e que eles estariam baseados então nas suas mentes carnais, né? Nós sabemos que no sentido bíblico os profetas, eles não existem mais como eles tiveram sua função ali, mas como que a gente poderia encaixar hoje essa palavra, ou tem um outro sentido de profeta? Se eu abrir a escritura e revelar para alguém o que está escrito ali, ou expor para alguém o que está escrito ali, para ela é uma coisa nova. Então é uma revelação nova para ela, mas que já está lá. Eu apenas estou expondo, não revelando algo novo além da escritura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito dos profetas. Ok. Excelente pergunta, hein, pastor? Primeiro, lembra-se que quando Paulo escreveu Romanos e 1ª e 2ª Coríntios, que houve profetas. Então ele escreveu nas suas cartas como existia no momento que ele escreveu. Quando olhamos para 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, Paulo está tratando, em primeiro lugar, o abuso de línguas na igreja. Este é o ponto principal. Ele fala que a profecia é mais importante do que falar em línguas, porque profetizando alguém vai entender o que está dizendo, mas quando você fala em línguas ninguém entende. Então cale a boca e deixe o profeta falar. Ok? Agora, em 1 Coríntios 13, quando ele fala sobre o amor, ele fala sobre profecia, conhecimento e línguas. Ele usa uma palavra que nós devemos deixar a palavra de Deus interpretar, que é a palavra teleios. O capítulo que mais reflete 1 Coríntios 13 é Tiago, capítulo 1. Onde nós mais encontramos a palavra teleios em grego está em Tiago 1. O homem perfeito é o homem teleios, o homem maduro. Ele fala sobre a palavra de Deus e ele usa a palavra teleios 5 vezes ao respeito da Bíblia. A palavra teleios, a palavra completa. Minha opinião, Tiago foi a primeira epístola, a primeira carta, o primeiro livro do Novo Testamento. No dia de Tiago, a Bíblia da igreja era o Velho Testamento. E o Velho Testamento foi completo. Teleios. E você sabe, quando o Velho Testamento foi completo, quando o último livro do Velho Testamento foi escrito, o que aconteceu com profecia? Sumiu. O judeu teve toda a revelação necessária para viver sua vida como cristão. E quando o Velho Testamento foi completo, teleios, a profecia acabou. E não houve profecias por mais 400 anos, até João Batista, quando começou uma nova dispensação.
Uma nova época do povo da igreja. Paulo falou, onde tem profecia, vai parar. Onde tem conhecimento, vai parar. Conhecimento era o dom de conhecimento. Ele estava dizendo que, se lembra o que aconteceu com o Velho Testamento? Está acontecendo de novo. Profetizamos em parte, conhecemos em parte, mas quando o completo chegar, o parcial vai sumir. O completo seria uma continuação da ideia do parcial. Não é o céu parcial, não é a volta de Cristo parcial, é revelação parcial. Então a igreja teve profecia até que o Novo Testamento foi dado. E como aconteceu com o Velho Testamento foi completo e a profecia parou. Paulo estava dizendo, 1 Coríntios 13, a mesma coisa vai acontecer na igreja. Profetizamos em parte, estamos conhecendo em parte, mas quando a revelação completa vier, o parcial vai sumir. É por isso que não temos mais profetas hoje, porque no Novo Testamento eu tenho tudo que eu preciso para viver a vida cristã. Amém. Obrigado, pastor. Tem mais alguns comentários aqui na internet. Um eu acredito que já foi respondido, que é a questão de alguns erros podem desqualificar o ministério. Acho que o pastor respondeu anteriormente, né? Também essa pergunta do Sivaldo Silva, que eu acho que está mais ou menos respondida, perguntando por que algumas outras denominações identificam dons de profecias, mas o pastor já expôs bem essa visão batista, eu acredito que não tenha nada a acrescentar, mas o pastor fica à vontade. Uma pergunta aqui também do nosso irmão: como entender Efésios 4:6, Pai de todos, com Romanos 8:15, o Espírito que os adota como filhos? Não sei se ficou muito claro essa pergunta. Leia de novo o fim. O fim. Como entender Efésios 4:6, Pai de todos, com Romanos 8:15, o Espírito que os adota como filho, ou adora, está escrito aqui, não sei se foi um erro de... Ok. A palavra filho, em grego, nós temos várias palavras para filho. Temos a palavra teknon, como tecnologia. O filho, a filha é coisa que eu fiz, eu criei. Então, filho pode ser de antes do nascimento até o velho. É meu filho. Nós temos a palavra pareion, que significa immadura, é infantil. E nós temos a palavra huios. A palavra huios é usada em grego para o filho maduro. Filho maduro. No Evangelho de João, João usou a palavra teknon somente ao respeito de nós. E ele nunca usou a palavra teknon ao respeito de Jesus Cristo. Ele nunca usou a palavra huios ao respeito da gente, mas ele usou a palavra huios somente ao respeito de Jesus. Jesus é o filho maduro, o filho mais velho. De fato, é o herdeiro. Se lembra na família dos judeus, houve um só herdeiro. Ele ganhou uma porção dupla e foi ele que governou a família. Jesus é nosso irmão mais velho. Nós somos as criancinhas, ele é o filhão. Então, nós deveríamos voltar para Efésios, porque eu não tenho decorado qual é a palavra em Efésios. Nem no versículo. Efésios 4:6. Deixa eu pegar aqui. Se pudesse ler em português primeiro e... Efésios 4:6, nós lemos o seguinte. Um só Deus e Pai de todos. Deixa eu pegar de repente para a King James, acho que te ajuda bem. Aí tem a referência do... Você quer ver qual a palavra, pastor? Estou procurando a palavra filho, não estou vendo. Não, um Deus e um Pai de todos,
Acho que o filho, ele quis dizer que se Deus é pai de todos, o que entenderia esse conceito de filho, pelo que eu entendi na pergunta. Então acho que não está direto. Se ele está querendo dizer que Deus é o pai de todas as pessoas, Exato. ou se Deus está falando que ele é o pai dos cristãos, de fato, Deus se chama o Criador do ser humano. Mas nós nos tornamos os filhos de Deus, primeiro, quando nascemos de novo através do Espírito Santo. Isso acontece somente quando nós cremos em Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala que todo ser humano foi criado na imagem e semelhança de Deus. É por isso que o homicídio está proibido. Porque mesmo que nós somos decadentes e tudo, você ainda é portador da imagem de Deus e, consequentemente, seu valor é infinito. É por isso que Deus deu a pena da morte para quem mata você. Porque não somente matou você, atacou a imagem de Deus. Agora, em termos de teknon, somente nós que temos crido no Evangelho e aceito Jesus, nascemos de novo. E assim nós somos as criancinhas de Deus. E o desejo de Deus é que você cresça para ser aquela filho maduro. Amém. Muito bem, pastor. Estamos chegando aqui ao nosso final. Não sei se localmente tem mais alguma pergunta que alguém gostaria de fazer. Aqui o André, lá no... tá legal. Obrigado, André. Então, o complemento da pergunta, né? Em Romanos, Paulo fala que só quem recebeu o espírito de adoção é filho. E em Efésios ele fala que Deus é pai de todos. Acho que é isso mesmo que o pastor respondeu. Ok. Paulo usa a palavra filho, huios, espírito de adoção. Nós não entendemos adoção como eles entenderam adoção. Adoção para nós é quando você encontrou uma criança sem pai e você fez aquela criança um membro de sua família. Adoção na cultura grega e adoção na cultura hebraica era declarar quem seria seu herdeiro. O herdeiro da família é o filho maduro que obedece ao Senhor. Então é difícil para nós porque nós usamos a palavra adoção de uma forma diferente que eles usaram. Enquanto nós temos a mesma coisa quando olhamos para Romanos capítulo 8. Quando ele fala, os que seguem o Espírito são os filhos de Deus. E os arminianos usam essa palavra, este versículo para dizer, se você não está seguindo Jesus, você não é salvo. A palavra lá não é teknon, é huios. A marca de um filho maduro de Deus é o quê? Ele segue o Espírito Santo. E nós temos a mesma coisa sobre a herança, em versículos 16 e 17. Por sermos teknon, nós temos uma herança do Pai que é a vida eterna. Mas o próximo versículo, e seremos co-herdeiros com Cristo, se sofremos com Cristo. Jesus é o primogênito. Ele é o herdeiro da família. Ele é o chefe da família. E nosso irmão mais velho é tão bondoso que ele fala com seus irmãozinhos, se você compartilhar com meus sofrimentos, eu vou compartilhar minha herança como o primogênito com você. E você vai reinar comigo. Amém. Excelente. Acho que ficou bem claro agora. Vocês têm mais alguém aqui para caminhando para o encerramento? Fica à vontade, minha irmã. Não. Deus tocou no meu coração de eu perguntar para você. Quando a pessoa está fraco na fé ou fraco para ler uma Bíblia, qual livro da Bíblia e qual o versículo que deve ler? Quando eu estou sentindo fraco na fé, para onde eu vou na Bíblia para fortalecer a minha fé? Porque a Bíblia fala, a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10.
Graças a Deus, nossa altura, irmã, nós conhecemos a palavra. E quando eu estou sentindo fraco, eu sei para onde ir. Se eu estou sofrendo com alguma coisa, eu sei onde está o versículo que trata aquela questão. A mesma coisa, um dia eu estava sentindo muito desanimado no ministério. Muito. E Diane, minha ajudadora, entrou no quarto e me viu. Gente, eu nem tive forças para sair da cama. E ela buscou sua Bíblia e sem falar nada, ela leu 2 Coríntios capítulo 4. Mesmo que somos oprimidos, nós somos esmagados. Nós temos o tesouro do Espírito dentro de nós. E ela somente leu a palavra e a palavra tem poder. E ouvindo aquelas palavras, me deu as forças para sair da cama e reassumir a vida. Então, isso é o benefício de conhecer a palavra. Porque quando você sabe, eu preciso de tal remédio, você sabe onde está guardado o remédio. Enquanto estamos conhecendo a Bíblia, nós nem sabemos por onde ir. E é por isso que se alguém não conhecer a palavra bem, você tem que conhecer alguém que conhece a palavra. Eu estou sofrendo nessa área da minha vida cristã. Cadê o remédio? Amém. Excelente pergunta. Eu acredito, se não tem mais perguntas, nós podemos chamar o pastor Rubem aqui à frente, então, para orar pela vida do Marqueles. E mais uma vez, irmãos, que bênção estar aqui. Pode deixar aqui, pastor. Que bênção estar aqui com os irmãos. Que bênção. Eu fui muito abençoado nessa manhã. Eu tenho certeza que todos foram, pela presença do Marqueles aqui no nosso meio. Então, pastor Rubem, tem a palavra agora de oração. Marqueles, eu penso que bom te ver, cara. Bom te ver. Eu penso que você fala sobre os dons espirituais. Eu não sei qual a sua opinião sobre aquele inventário de dons espirituais. Você acha aquilo válido? Você acha que é importante na igreja? Excelente pergunta. Agora temos mais uma hora, né? Ok. Lembre-se que os coríntios foi uma igreja doente, imadura, infantil. É por isso que estava valorizando falar em línguas mais do que os apóstolos. Pensaram que era igual ao apóstolo. E em 1 Coríntios, o que nós temos é Paulo dando uma dose de humildade aos coríntios. Então, em capítulo 12, nós encontramos uma lista de coisas, mas não é somente uma lista de dons. É uma lista de ministérios e dons. Então, ele dá a lista de apóstolos, profetas, mestres e outras coisas. E depois ele fala sobre o dom de sabedoria, o dom de conhecimento. O dom de sabedoria é o dom dos apóstolos. O dom de conhecimento é o dom dos mestres. Então não é 12, é 6 e 6. Ok? Mas tem que olhar para o que ele fez. Na Bíblia, a primeira coisa na lista é mais importante. A última coisa na lista é de menos importante. Nos apóstolos, cujo nome está em primeiro lugar. Pedro. O último apóstolo na lista. Judas. Ok? Na lista de ministérios e dons, em primeiro lugar são os apóstolos. Em último lugar na lista é falar em línguas. O que é de menos importância em termos de dons espirituais? Falar em línguas. Qual é o propósito de falar em línguas? É um sinal de julgamento para os descrentes, para aquele povo. Qual povo? Os judeus. Gente, de onde vieram as línguas do mundo? Babel. Babel foi uma bênção ou um castigo? Foi um castigo. O livro de Isaías, Deus falou com os judeus: por que vocês não ouviram mim e meus profetas quando falaram em hebraico? Eu vou falar com vocês através dos lábios de estrangeiros.
quando os babilônios estão nas portas de Jerusalém, matando vocês, vocês vão me ouvir. 1 Coríntios, capítulo 14, através das línguas dos lábios de estrangeiros, eu vou falar com vocês. Gente, falar em línguas foi um sinal de julgamento para o judeu. O judeu rejeitou o Messias. E 40 anos depois, Israel acabou. O judeu que não foi morto foi vendido como escravo porque rejeitou o Messias. Jerusalém, Jerusalém, se tivesse reconhecido o dia da sua visitação, porque você não me reconheceu, resta para você somente a morte. Falar em línguas foi um sinal de julgamento para o judeu. Quando sua função foi cumprida, falar em línguas sumiu. Gente, não existe mais dom de línguas hoje. Ok? Se alguém falar que está falando em línguas, não compra. Minha opinião. Pai, nós estamos nos despedindo desse momento, pedindo a Tua bênção agora no retorno aos nossos lares. E mais uma vez a nossa gratidão pela vida do pastor Mark Ellis, ó Deus, a maneira como ele fala, ensina, a alegria dele de, ó Deus, compartilhar a Tua palavra. Abençoe, ó Deus, seus sonhos, seus planos, a ele e a sua querida esposa, o ministério que eles têm desenvolvido aqui no Brasil. É muito bom quando nós falamos a respeito do Teu Filho, e muitas pessoas, ó Deus, falam da importância do pastor Mark Ellis na vida de cada um deles. Nós Te louvamos por isso e pedimos que o Senhor os abençoe também no retorno ao seu lar, debaixo da Tua bênção. É o que oramos, Pai, também pedindo pelos familiares da irmã Lídia, seu esposo, suas filhas, seu filho, netos, bisnetos, que a graça, o consolo, a misericórdia do Senhor sejam, ó Deus, experiências reais no coração dessa família. Oramos assim, agradecidos, oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.